Fala galera, boa noite. Aqui é o Lucas. Hoje o nosso programa Ocean Talk ele vai ser totalmente remoto, tá? Tendo em vista aqui por conta de percalço da pandemia, a gente ainda tá voltando com o estúdio para levar os nossos convidados que levam ciência para vocês presencialmente lá para conversarem comigo. E hoje eu estou recebendo 3 estudantes de oceanografia aqui no programa. São o Gabriel, o Cláudio e a Juliana, tá? Que são estudantes de oceanografia da UERJ aqui do Rio. E eles vão conversar com a gente sobre a oceanografia em si. Muita gente ainda não sabe o que é a oceanografia. O primeiro contato que eu tive foi cerca de 5 anos atrás com amigos de surf. E aí eu vou fazer uma série de perguntas para eles. Eu estou com algumas perguntas que vocês, internautas, nos deram, né, através do Twitter e tudo mais. E aí eu vou passar as perguntas para eles, para vocês irem entendendo também do que se trata, tá? A primeira pergunta vai para o Cláudio. Claudinho, uma pergunta, cara. Por mais simples que pareça, pode trazer um pouco de dificuldade para a galera que está em casa. Por que o oceano é azul? Fala galera, primeiramente boa noite todo mundo. Bom, essa pergunta, apesar de ser simples, né, é uma pergunta que muita gente não sabe. E a resposta dela é bem tranquila. A luz que vem do Sol, a luz branca, ela pode ser dividida em diferentes comprimentos de onda. E cada um desses comprimentos de onda equivale a uma coloração. Então, quando essa luz que vem do Sol, ela penetra nas camadas do mar, alguns desses comprimentos vão sendo absorvidos e outros vão sendo refletidos. Nesse caso, é só a gente pensar, a coloração do mar é azul por conta do comprimento de onda, que equivale à coloração azul, é refletido e a gente enxerga essa cor. Então é basicamente por conta da ótica. É aquele negócio de espectro, Cláudio? Eu lembro de ter ouvido isso uma vez, referente a isso mesmo? Isso, exatamente. Também tem outros fatores, né, que combinam para essa coloração. Às vezes a gente vê o mar estar esverdeado, o mar está uma coloração avermelhada, por conta também dos micro-organismos que estão ali presentes, né? Algumas florações de algas podem mudar a cor da água e também os rios, né, que desaguam no mar, dependendo da época do ano, podem trazer sedimentos em si e transformando ali a cor do mar, mas basicamente é por conta da ótica mesmo. Só aproveitando o gancho, que você falou uma palavra que eu já me familiarizei, mas que eu também não estou muito inteirado. Essa questão de floração, cara, ela faz mal para banhistas? Então a galera pode tomar banho quando tiver um processo de floração dentro do mar? Bom, então, vai depender do caso, né? Tem florações de algo que só vão provocar mau cheiro, a água não vai ficar bonita em si, mas não tem risco nenhum. Já tem florações de algas que têm toxinas, né? E podem ser muito nocivas aos seres humanos. Então, quando tem uma floração assim, é bom consultar um especialista, alguém que entende. Tem alguns sites do INEA que divulgam se a água está própria para banho. Então é bom sempre consultar esses lugares. Ah, então beleza. Então é isso, galera. Pelo sim, pelo não, se vocês imaginarem que tem um processo de floração no mar, ali, que vocês forem tomar banho e tudo mais, não entra, que a gente não tem como saber ali na hora se é bom, se não é e tudo mais. Mas só mais uma pergunta, Cláudio, para a gente depois passar para o próximo participante. Pode ser um pouco redundante essa pergunta que eu vou fazer, mas a água do mar ela é extremamente salina, né? Tem muito sal ali no mar. De onde vem esse sal, cara? Por que a água do mar é salgada? Bom, muita gente pode achar que o sal, ele, digamos assim, nasce dentro do oceano, né? Ele é criado dentro do oceano, mas não é verdade, né? O sal, ele vem a partir da erosão das rochas, do desgaste dessas rochas, né? Se a gente parar para pensar, a Terra tem em torno de 4,6 bilhões de anos. Então, desde a formação dos oceanos, né? Quantas rochas não foram desgastadas, né? E esses íons, os sais, foram carregados para o mar. Então, a gente pode ver que teve muitos processos durante milhões de anos em si que levaram essa quantidade de sal para a água do mar. Pô, show de bola. Tô olhando aqui no chat, a galera tá entendendo, tem muita gente com dúvida também. Mas vamos para a próxima pergunta, galera. Então, galera, a próxima pergunta agora vai ser para o Gabriel, estudante de 7º período de fotografia da UERJ, assim como o Cláudio, assim como a Ju também.
Gabriel, então, cara, alguns relatos que eu vi de podcast e alguns artigos que eu li também falam um pouquinho sobre a questão da formação das ondas e faz uma referência à Lua, uma questão de vento também. Cara, me dá uma mapeada, por favor, sobre como realmente se formam as ondas, até pra galera de casa entender. Que realmente tem muita informação que eu pego e eu não consigo ali formar uma ideia concreta. Entendi. Fala aí, Lucas. Então, cara, essa questão da Lua aí vai estar mais associada mesmo à variação de maré. Quando a gente fala de onda, a gente tá falando mais de, pô, o pessoal costuma pensar, pô, tempestade, onda. De certa forma até tem a ver, mas tem mais a ver com ventos soprando, normalmente formados por ciclone, anticiclone. Isso é uma coisa mais técnica que a gente não vai entrar. Mas é basicamente o vento soprando em cima do mar, com uma intensidade alta e persistindo durante bastante tempo. E isso forma as ondas. Só que essas ondas não são aquelas que a gente está acostumado a ver na praia, porque essas ondas da praia já estão quebrando. Elas em alto mar, elas parecem ser um pouco menores, né? Porque quando ela chega perto da areia, tem uma diferença aí de velocidade entre a base da onda e a crista dela. E essa diferença de velocidade vai fazer a onda quebrar. E aí, como os surfistas gostam, tipo o Cláudio, né, grande surfista, esses caras surfam essas ondas e quebram os tubos, né? Fazem aquela espuma. Isso tem a ver, é a zona de arrebentação, né? E essa altura, aumento dessa onda, o pessoal, os cientistas, os oceanógrafos chamam de esbeltejo, né? Que é essa altura da onda parece aumentar, quando de fato ela em alto mar tem uma altura diferente. Tá, então, exemplificando, então se você tem uma onda de 5 metros, não tem nada a ver com a topografia daquela região especificamente, ou seja, a topografia daquela área de costa, enfim, que proporciona uma onda de 5 metros, tem alguma influência no tamanho da onda em si, ou já não tem nada a ver também? Estou até atropelando as coisas, mas aqui a minha cabeça ela vai funcionando. Bom, então, Lucas, cara, eu vou pegar um exemplo extremo para dar uma noção mais legal para a galera, ainda mais porque está bem alto agora. Nazaré. Nazaré tem uma formação geológica diferente, que se chama Canhão de Nazaré, que as ondas elas vêm navegando de ondas profundas, normalmente quando elas vão chegando na praia tem uma diferença de aclive sutil, né? Ela vai chegando, cada vez vai ficando mais raso, devagarinho. Quando você tem o caso do canhão, você tem uma diferença de profundidade muito grande entre águas profundas e águas rasas. Então a onda chega ali e já está com toda aquela energia para ser dissipada, para ser expelida ali, né? Dissipada, expelida, ali perto da praia, né? E aí quebram aquelas ondas gigantes, que são um espetáculo, que aí o cara que acabou de sair, o Pedro Scooby, saiu do BBB aí, ele surfa essas ondas todas, pô, Pedro Scooby. Tá, irado. Então é muita energia acumulada, que aí chega perto de algum resquício topográfico ali, que faz a onda ficar daquele tamanho. É basicamente isso, Lucas. Basicamente isso. Beleza, e agora a gente tá falando de altura de onda, eu queria entender um pouquinho sobre a profundidade do oceano. Cara, a gente sabe que o oceano tem muita coisa aí para ser descoberta, isso é assunto de documentário, que a gente consegue descobrir o que tem na Terra, né? Não 100%, mas a maioria. No oceano a gente não consegue descobrir tudo, é muito difícil que a gente consiga. Cara, qual foi a maior profundidade que o ser humano conseguiu acessar o fundo do mar? Bom, então, cara, a profundidade média dos oceanos é algo em 3.600 mil metros de profundidade, né? Isso varia bastante, é só uma média. Uma média para falar sobre os oceanos é algo bem complicado. Porque a gente tem praias com profundidade muito pequena e tem regiões como a Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo da Terra, né? Que é o ponto mais profundo da Terra, mas tem uma profundidade maior do que o Monte Everest, por exemplo, né? Algo bem distante. E algumas outras pessoas já foram a esse ponto, só que o mais curioso é que um diretor de cinema já foi, né? O diretor do nosso Titanic, ele foi... Spielberg? James Cameron, cara. James Cameron esteve lá, ele financiou uma missão até a Fossa das Marianas e fez um documentário sobre isso. Pô, irado, cara. Irado, não sabia. Então, o diretor de cinema foi um dos felizardos que conseguiu chegar mais profundo no oceano, certo? Isso aí, Lucas. Diferente, né, cara? Porque a gente pensa em cientista, a gente pensa em, né, mas cinema tá aí também abordando ciência. Cinema tá aí também abordando ciência. Mas beleza, cara, e aí, na primeira pergunta que eu havia feito para você, você citou as marés. Né? Explica um pouquinho pra galera também quanto a essa questão da formação da maré.
Pô, então, cara, essa questão da Lua aí realmente mais envolvida com as marés, e é basicamente aquela ideia, né, pô, aquele negócio chato que a gente estuda no colégio, lei da gravitação universal dos corpos, que todo corpo atrai um ao outro, e é proporcional à massa. Isso era chatão mesmo. Então, isso daí a gente tem uma importância para a ciência de hoje em dia e para tudo que envolve os oceanos, inclusive essas marés acontecem até nos continentes, mas não é algo que se utiliza muito, né? Mas é basicamente a Lua atraindo o oceano, né? Só que a gente não consegue ver essa maré no continente porque o continente não é viscoso como a água, né? Então a gente consegue ver esses gomos de maré de forma muito mais fácil nos oceanos. Então, por isso que tem um determinado período do dia onde a maré está mais cheia e a maré está mais vazia, né? Está mais alta, está mais baixa, porque depende da presença da Lua ali naquele ambiente, não é isso? É, isso aí tem a ver com a posição da Lua. E é engraçado, é bacana também que o Sol também influencia, né? Muitas vezes a gente não sabe disso, né? E as marés mais sinistras que a gente vê, né? Mais baixas e as mais altas também, acontecem quando o Sol e a Lua estão alinhados, né? Que eles conseguem ter a gravidade, né, na mesma direção, né? A direção tá puxando na mesma direção, aí a gente tem um gomo super grande de maré. Muito bacana isso. Pô, irado, cara, irado. Obrigado, Gabriel, pela sua participação em si. Agora, galera, vamos para a próxima pergunta. Valeu, Chapelinho! Galera, a próxima pergunta vai ser para Ju, que dentre as 4 áreas da sonografia, a gente estava conversando aqui em off, ela está voltada mais para a área biológica. E além da biológica, tem a geológica, a física e a geológica. E aí, os oceanógrafos, futuros oceanógrafos, vão me corrigir se eu estiver equivocado, mas a Ju, ela estuda um pouco mais a área dos seres em si, né? E aí, Ju, a pergunta que nos fizeram aqui no chat, que a galera quer saber um pouco mais, é a diferença entre os organismos do plâncton, do nécton e do benthos. Para mim, isso é praticamente grego, e aí eu queria, por favor, que você explicasse um pouquinho a respeito desses seres. Oi, Lucas. Oi, galera. Então, primeiro comentando do que você falou, né, das áreas que a oceanografia se subdivide. Realmente, são essas 4 grandes áreas, né? Geológica, química, física e biológica. E isso mostra, né, como a oceanografia é uma opção de curso de faculdade, uma opção de carreira, uma opção de vida, que, assim, é intra e multidisciplinar, né? Você está ali o tempo todo em contato com matérias que, assim, a gente acha que são opostas, tipo biologia e física, química e geologia, que é um pouco distante até para a galera que ainda está na escola. Mas, assim, ela ajuda, eu acho que a oceanografia ajuda a entender que na natureza está tudo conectado, né? Você não vai pegar e separar em caixas os conhecimentos. Você tem que manjar um pouquinho ali de cada assunto, né? Para você poder se tornar um profissional de excelência na área. Mas Desculpa interromper, Ju, e as áreas, elas se conversam bastante também, né? Sim, então, exatamente isso. A gente acaba que é comum um pesquisador, né, da área de oceanografia não ficar preso apenas à sua área específica. Ele pode sim se especializar em química, pode se especializar em física, mas ele pode, em certo momento da sua vida acadêmica, da sua vida profissional, se deparar com um problema e que ele vai ter que procurar a solução em outras áreas que não a área que ele é especializado. E isso é bem interessante. Mas, indo para a pergunta, né, em si, no oceano, a gente pode separar em 3 grandes grupos, né? O plâncton, o nécton e os benthos. Os plânctons são os micro-organismos que eles não são capazes de vencer a força da coluna d'água, ou seja, eles ficam ali boiando sem rumo porque eles não têm o poder da livre natação, né? Então, eles são simplesmente ali, tipo, a deriva no oceano. E eles são extremamente importantes para a gente. Por exemplo, os fitoplânctons, que são os plânctons vegetais que têm pigmentos como a clorofila, entre outros, eles têm a capacidade de fazer fotossíntese. E eles estão numa quantidade extremamente maior do que todas as florestas que tem na Terra. Até porque, apesar da gente viver no planeta Terra, aqui tem muito mais água do que terra, né? Então, a gente praticamente, ainda mais quem vive em zona costeira,
têm o seu oxigênio advindo dos oceanos, graças a esses seres microscópicos. Então essa galera, esses seres, eles se locomovem de uma área para outra pelas correntes? Exatamente, as correntes é que vão levando eles de um canto para o outro, de um oceano para o outro, enfim. E o nécton os seres, né, marinhos que têm o poder de natação, eles podem se locomover sozinhos, desde os mamíferos marinhos até as aves marinhas. E os bentos, eles são os seres que precisam estar presos, como carrapatinhos, em algum substrato. Aí o que seria um substrato? Pode ser um costão rochoso, pode ser... Esses seriam substratos duros, né? Costão rochoso, recife de coral, mas também tem os substratos moles, na própria areia, né? E aí são serizinhos, por exemplo, estrela do mar, ela fica ali sempre no fundo oceânico, na areia. As anêmonas, tem anêmona que fica presa em costão, fica presa em recife de coral. Entendi. Então, os seres vivos maiores ali, né, do oceano, por exemplo, baleia, são néctons, não é isso? Isso. Tá, e aí, puxando um pouco para esse lado dos néctons, que eu acho que é o que a galera mais conhece, né, que são os mamíferos, são os animais em geral, muitas vezes. Cara, qual que é a diferença? Explica para o pessoal, por favor, a diferença entre baleia e orca. Eu achava que era a mesma coisa, mas parece que não, né? Pois é, cara, é engraçado isso. Na verdade, a baleia orca, né, que a gente nasce achando que é uma baleia, na verdade, da família dos golfinhos. Ela é um cetáceo, assim como as baleias, só que ela é um odontoceto. As baleias, elas são misticetos, né? Então, a orca, na verdade, ela pertence ao grupo dos golfinhos. Talvez por ela ser um golfinho grande, né? Assim, em média, elas atingem 9 metros de comprimento. Então, assim, acho que por isso que as pessoas, popularmente, né, e comumente, chamam ela de baleia. Talvez também a indústria cinematográfica, né? Eu ia falar, tem a questão do filme também, né? Até trazendo uma referência que o Gabriel trouxe, que tinha um filme Orca, a Baleia Assassina. Então a galera acaba, né, fazendo esse link, mas corrigindo para vocês que estão em casa, meros assinantes da Netflix, que orca não é baleia, correto, Ju? Correto. Eu acho que eles devem ter botado baleia na tradução, enfim, lá eu também não sei como é que é em inglês, porque isso é engraçado, imagina, orca ou golfinho assassino. Golfinho. Porque aí a gente ia ficar acompanhando o assassino, né? Aí não ia ficar tão legal. Pois é. Mas beleza, Ju, obrigado pela sua participação, gente. Depois do comercial, eu vou ter mais umas perguntinhas pra vocês aí pro resto da galera. Aí a gente vai conversando em conjunto. Valeu? Pessoal, voltando agora do intervalo comercial, como vocês já sabem de praxe aqui no programa, a gente, nesse último quadro, né, nesse último 1/4 do nosso programa, a gente faz um bate-bola, jogo rápido com os convidados, principalmente com perguntas que eu coloquei aqui no chat para vocês, e vocês foram respondendo a moda, vocês sabem muito bem. Né? Então eu vou trazer para os nossos convidados algumas das respostas, e aí, por favor, meus queridos convidados, me respondam se está certo, a galera respondeu errado. Então vamos lá, primeira pergunta que eu mandei para eles foi: por que o oceano regula o clima do nosso planeta? Eu tive das mais diversas respostas. Teve gente que falou que porque o oceano é mais gelado que Bangu, então engraçadinhos de plantão, provavelmente não é isso, né? Então, mas a maioria aqui fala que é por conta das ondas. Então, tem algum sentido nessa questão da relação das ondas com a regulação do clima do nosso planeta junto ao oceano? Bom, Lucas, essa afirmação tá errada, né? Na verdade, não é por conta das ondas, é por conta simplesmente das correntes. A gente tem algumas correntes que são chamadas de termoalinas, não vou entrar nesse termo técnico, mas elas são as responsáveis pela distribuição de calor no nosso planeta. E essas correntes, elas dão giros, né? Elas percorrem todo o nosso planeta, e como elas distribuem calor, elas alcançam e conseguem distribuir a temperatura por todo o planeta. Se não fosse elas, provavelmente algumas partes congelariam, enfim, teria toda uma quebra do que a gente vê hoje no nosso clima. Então não tem nada a ver com Bangu, né? Não.
Tá, então você que é de Bangu, fique despreocupado, não tem nada a ver com vocês. Agora a próxima, pessoal. Como os oceanos são formados? Acho que os chaters aqui não souberam responder. Responderam que foi Deus. Então, por favor, nos tragam aí se foi Deus, se não foi. Então, galera, não foi Deus, não. Foi tudo por causa de movimento tectônico, das placas tectônicas, e a gente estuda um pouco disso no colégio, né, mas aqui a gente vai tentar ser mais breve. E é legal a gente imaginar num lago repleto de vitórias régias, e sendo que essas vitórias régias são as nossas placas tectônicas e nós vivemos em cima dessas vitórias régias. E elas se rearranjam de acordo com o tempo, de acordo com os movimentos do magma que estão ali dentro do nosso planeta. Então, por causa desse movimento, os oceanos começaram a se formar, né? A gente pode entrar mais a fundo nesse tema e pensar por onde veio essa água e tal, mas eu acho que a gente vai se alongar muito. A gente vai falar mais do movimento de abertura, é basicamente por causa do movimento tectônico, né? Movimento divergente, como se essas vitórias régias estivessem se distanciando uma das outras e criando esse vão entre elas, né? Que será preenchido com água posteriormente. Isso acontece até hoje em dia, né? Lá no Oriente Médio isso acontece hoje em dia e é uma coisa constante, né? Mas nós não veremos isso nem nossos filhos. O período geológico dura milhares de anos. Milhões, milhares de anos. Não é algo da nossa escala de tempo. Então, galera, tem aí a gente está tentando fazer um embasamento científico nas questões da oceanografia. Claro que a gente respeita a crença, né? Mas a gente só está tentando trazer um cunho mais científico e com contexto dos estudantes de oceanografia que aqui estão. Última perguntinha, galera, que eu mandei para eles aqui. Por que o som se propaga muito mais rápido na água do mar do que na do ar? Essa, particularmente, eu não faço ideia. Por ser água do mar, eu sei que tinha uma questão de refração, até foi citado aqui no chat e tudo mais, mas nos tragam aí uma resposta mais pertinente, porque não tive um consenso aqui no chat. Bom, Lucas, basicamente o som ele é uma onda mecânica, né? É uma perturbação que a gente tem no meio. E essa onda, essa perturbação, ela depende da elasticidade do meio. Então, quanto mais elástico for esse meio, mais rápido ela vai se propagar. Então, a gente só comparar, né? O que é mais elástico, né? O ar ou a água? A água, ela tem uma viscosidade muito maior, né? Então, a gente tem essa ideia que ela é bem mais elástica do que o ar e, consequentemente, o som ele vai se propagar mais rápido. Uma curiosidade é que o som se propaga até 4 vezes mais rápido na água do mar do que no ar. Isso é um experimento muito simples. Se você chegar na praia e ver um barco, sei lá, a 200 metros de distância, 100 metros, você não ouve o barulho dele de fora da água, mas se você mergulhar, com certeza você vai conseguir ouvir aquele barulho do motor do barco. Ah, entendi. Tem sentido. Agora fez sentido. Então, eu acho que a galera do chat vai conseguir dar uma olhadinha e entender um pouquinho mais. Gente, último recadinho para quem disse que a oceanografia, ninguém conhece a oceanografia, não sabe o que faz. Agora vocês sabem o que é oceanografia, entendem um pouco mais do universo da oceanografia. Então tem na UERJ, façam vestibular, estudem para essa bagaça. Queria agradecer aqui os meus convidados, Gabriel, Cláudio, Ju, pela participação de vocês. Valeu, gente. Obrigadão. Até a próxima semana. Fui! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. O que é, doidão? Fala, galera. Boa noite. Hoje estamos de home office aqui no Ocean Talk. Hoje eu tô falando com ele, o tal do Cláudio Guedes. Salve, Claudinho. Como é que tá essa porra? Você pegou agora.